capítulo 4, versículo 4. Diz assim o texto sagrado: E era-lhe necessário passar por Samaria. Vou ler mais uma vez. Diz assim o texto: E era-lhe necessário passar por Samaria. Queridos, o texto que está diante dos nossos olhos nesta noite, ele é um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada. E no decorrer desta mensagem, no decorrer destes minutos em que nós estaremos ministrando a palavra do Senhor, eu desejo ardentemente que cumpra-se em mim, que cumpra-se através da minha vida, que cumpra-se nas nossas vidas nesta noite, o que está escrito no livro do profeta Jeremias, no capítulo 15, no versículo 19, que diz que se nós soubermos separar o precioso do vil, se nós soubermos distinguir aquilo que é bom daquilo que é mal, então nós seremos como a boca do Senhor na terra. Então, nestes minutos, que nós vamos compartilhar esta palavra tão poderosa, o desejo do meu coração é que eu seja bênção, que eu seja instrumento de Deus para a vida dos irmãos, assim como os nossos irmãos e irmãs do louvor foram aqui nesta noite, amém? Queridos, Jesus, ele chega a uma cidade chamada Sicar. O nome Sicar significa falsidade. Nesta cidade, existiam algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, nessa cidade não existia água encanada, não existia Sabesp, não existia nenhuma forma de encanamento de água. Como que as pessoas daquela cidade sobreviviam? Elas pegavam os seus cântaros, espécies de jarros grandes de água, e elas iam até alguns poços que existiam naquela cidade. Uma coisa interessante que eu quero que você entenda e que você aprenda é que esta cidade, ela não tinha apenas 1 ou 2 ou 3 poços. Ela tinha muitos poços. Porque estes poços, o objetivo principal deles era abastecer a cidade. E era para lá que as pessoas se dirigiam. Olha, alguém foi usado por Deus. Deus abençoe você em nome de Jesus. E esse aqui não volta, viu? E as pessoas, elas iam até aqueles poços com o objetivo de tirar água. Mas existia um poço naquela cidade que era em disparado o mais conhecido. O nome deste poço era Poço de Jacó, ou Fonte de Jacó. Por que este poço, ele era o mais conhecido da cidade em disparado? Porque este poço, vamos falar assim, que milênios atrás, há aproximadamente 3 mil anos atrás, ele havia sido dado a José pelo seu pai, o patriarca Jacó, ou Israel. Então ele dá aquele poço a José. E aquele poço agora, ele é muito conhecido. Aquele poço agora, aquela fonte, ela tem em volta de si uma história. E a Bíblia diz que Jesus, ele está fazendo uma das suas viagens missionárias com os seus discípulos. E o texto que nós lemos diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Quando eu vejo esta palavra necessário, eu entendo que era algo, vamos dizer assim, que parada obrigatória. O texto não está dizendo assim, olha, para Jesus, tanto faz como tanto fez entrar ou não na cidade. Não, não. Não está dizendo também, olha, seria bom que Jesus passasse por Samaria. Não, não, o texto, ele não está dizendo isso, e nós temos que ser fiéis ao texto que nós estamos pregando. O texto está dizendo, era-lhe necessário passar por Samaria. E Jesus, ele para ali naquele poço, ele para ali naquela fonte, no poço de Jacó, e a Bíblia diz que era por volta da hora sexta, ou seja, próximo do meio-dia. 15 para meio-dia, 10 para meio-dia, próximo da hora sexta. Jesus, ele para ali. Os discípulos, neste contexto, eles vão até a cidade para comprar comida. E Jesus, ele para naquele poço, próximo do meio-dia.
E quando Jesus está parado naquele poço, junto àquela fonte, acredito eu que o texto não diz se ele estava sentado, se ele estava em pé, mas a Bíblia diz que ele, cansado da viagem, ele para junto àquela fonte. Daqui a pouco, quando o relógio se aproxima do meio-dia, vem chegando uma mulher. E esta mulher, ela traz sobre os seus ombros 2 cântaros, 2 jarros grandes, que ela ia abastecer-se de água. E quando essa mulher, ela vem chegando, ela avista Jesus, uma coisa interessante que chamou muito a minha atenção, eu imagino Jesus como um lorde, como alguém muito, extremamente educado. Mas o texto que nós lemos nesta noite, ele diz que, Jesus não diz para ela assim, olha, shalom, ou seja, a saudação típica judaica, paz. Não, Jesus não diz para ela, bom dia. Jesus não diz para ela, como você está? O tempo está bom, você está bem? Não, Jesus não fala nada disso. Ele olha para ela e ele faz um pedido. Ele diz assim, mulher, dá-me de beber. Esta mulher, ela se assusta, ela fica assim, estremecida por dentro. E na hora, ela responde. Ela também não diz para ele bom dia, boa tarde, nada disso. Ela responde com uma pergunta. Espera aí, como é que sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Queridos, pausa, fundo histórico. Por que os judeus, eles não se davam com os samaritanos? Vários motivos, mas vamos lá. Alguns bem objetivos e rápidos. Em 722 a.C., Israel foi sitiada, cercada pelo rei da Síria. E o rei da Síria, quando ele sitia Israel, quando ele cerca Israel, ele traz consigo muitos povos babilônicos. Muita gente, a Bíblia diz. O texto diz, a história diz que ele traz muita gente. E quando este povo babilônico é trazido pelo rei assírio para Israel, ali começa uma miscigenação, uma mescla muito grande de alguns poucos judeus que ficaram com muitos babilônicos que entraram na cidade. E desta mescla surgem os samaritanos. E os samaritanos, eles não tinham por costume adorar a Deus. Eles não temiam a Deus. Eles não rendiam culto a Deus. E para piorar, o historiador Flávio Joséfo, no ano 19 depois de Cristo, ele traz uma informação. Mas este texto, isso que nós estamos falando, está em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 24, depois você confere lá na sua casa. Mas uma coisa interessante que desta mescla surgem os samaritanos, e o historiador judeu Flávio Joséfo, ele traz uma informação muito interessante. Ele diz que no ano 19 depois de Cristo, alguns samaritanos invadiram o templo de Israel e profanaram o templo. Eles pegaram ossos e jogaram sobre o templo, eles desrespeitaram o templo. E isso fez com que os judeus odiassem ainda mais os samaritanos. Queridos, e é neste contexto, é neste texto que nós lemos, é nesta passagem que nós estamos discorrendo nesta noite, é neste contexto, neste fundo histórico, que Jesus chega, e ele entende, ele acha que é necessário passar por Samaria. E é neste contexto que Jesus chega e se assenta ali naquela fonte, e ele está esperando aquela mulher. Porque Jesus, ele 100% homem e 100% Deus.
Na sua divindade, ele sabia que aquela mulher tinha hora marcada para chegar naquele lugar, naquele dia, naquela hora. E é neste contexto que ele chega. Então, dentro deste conceito histórico, cultural, religioso, terrível que envolvia os judeus e os samaritanos, o texto que lemos diz que Jesus acha necessário entrar em Samaria, que ele entendeu ser necessário parar junto àquela fonte, dentre tantas outras fontes que existiam em Samaria. Fica uma pergunta no meu coração, e eu quero que essa pergunta também fique no seu coração nesta noite. Por que, num fundo histórico tão terrível como este, numa briga tão terrível como esta, entre judeus e samaritanos, Jesus entende ser necessário passar por Samaria? Por quê? O texto ele nos responde, porque ali existia uma mulher, ali existia uma alma, ali existia um coração ferido, ali existia uma vida, uma alma sedenta e necessitada de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: onde existe um coração dilacerado, onde existe um coração sedento, ali Jesus entra. Onde existe um coração cheio de vontade de querer ter intimidade com Deus, ali Jesus chega, ali Jesus entra, e principalmente ali Jesus causa uma transformação, ele causa uma revolução. Eu faço uma pergunta à igreja ITPA em São Caetano do Sul, nesta noite de 15 de dezembro de 2021. Se existir apenas um coração sedento nesta noite, se existir apenas um coração dilacerado nesta noite, se entrou aqui nesta noite apenas um coração com sede de Deus, Jesus chega, ele muda, ele entra e ele causa uma verdadeira revolução. Eu vou perguntar mais uma vez: existe apenas um coração nesta noite, aqui sedento, querendo ter intimidade com Deus, dizendo: Deus, eu preciso de Ti, eu preciso de mudança, eu preciso de transformação? Se você entrou aqui nesta condição, nesta noite, saiba de uma coisa: antes de você chegar, Jesus já estava te esperando, Jesus já se fazia presente, e Ele já estava dizendo: hoje ela vem, hoje ele vem, e hoje eu causo uma revolução na vida dele, hoje eu causo uma transformação na família dela, hoje eu mudo o que ninguém pode mudar, hoje eu entro onde ninguém entrou, hoje eu faço o que ninguém pode fazer, e hoje eu entrego o que ninguém pode entregar, porque o poder, a graça, a virtude está nas minhas mãos. Em Mateus 18, 20, diz assim: onde houverem duas ou mais pessoas reunidas, ali eu estarei. Mas isto, pastores, eu entendo que num contexto igreja, num contexto ajuntamento, num contexto pessoas. Mas eu entendo que por causa de uma alma, Jesus para um bairro, Jesus para uma cidade, Jesus para um estado, Jesus para um país, Jesus, se necessário for por causa de uma alma, Ele para o mundo. E é isso que Ele faz. O texto está aqui, está nos mostrando, está nos dizendo, está muito claro. A Bíblia diz que Jesus, Ele chega, Ele entende ser necessário passar por Samaria. Queridos, abrir um parênteses, quando me foi feito este convite, e o tema, a intimidade, é um tema muito forte, e eu comecei a pensar, comecei a meditar, Deus falou muito forte comigo acerca deste texto, mas sempre que nós pensamos em intimidade, eu acredito que de uma forma quase que automática nós pensamos assim: eu preciso realmente buscar a Deus, eu preciso realmente buscar intimidade com Deus, eu preciso estar na presença de Deus, eu preciso orar a Deus, eu preciso me achegar mais a Deus.
E tudo isso é bom, tudo isso é muito válido. E tudo isso é muito louvável. Mas tem uma coisa. Há momentos nas nossas vidas que nós, por nós mesmos, não temos força para buscar intimidade com Deus. Eu estava compartilhando agora, antes do culto, com o pastor Sidney. Hoje eu estou almoçando com a minha sobrinha. A minha sobrinha, ela é alta, assim, uma moça, sabe, alta, forte. E nós estamos almoçando num bar, na rua paralela à empresa que nós trabalhamos. E aí nós chegamos naquele bar, nós somos muito bem tratados, é um bar, restaurante muito bom, uma comida muito boa. E nós chegamos ali, pedimos o nosso prato, pedimos o suco e estamos esperando. De repente, quando eu olho, vem vindo 3 jovens. E aí, o meu lado humano, o meu lado carnal, melhor dizendo, disse assim: esconde o celular, que o seu vale 2, o dela vale 6,5. 6,5 mais 2, 8,5, esconde esse celular. Porque os jovens, eles estavam ligeiramente drogados. Já deu para perceber. Mas o meu lado crente, o meu lado espiritual, disse assim: levanta, vai lá, dá um abraço nele, e diz para ele que eu tenho uma obra na vida dele, que eu amo e que eu vou transformar essa situação. Só que, olha que interessante, tinha 3, mas o Espírito falou comigo acerca de 1. E aí, quando eu estou ali meio sem jeito, pensando numa forma de levantar, de repente chega o prato, aquela comida maravilhosa, a fumaça subindo. Aí a carne disse assim: fica. O Espírito disse: vai. Eu levantei e falei para minha sobrinha: aguenta a mão um minutinho, mas já vai almoçando aí, porque eu me conheço. Fui lá, cheguei lá, falei: queridão, vem aqui, deixa eu te dar um abraço. Já cheguei assim, abracei ele, ele deitou aqui no meu ombro. Eu falei: eu estava ali almoçando, Deus falou comigo para eu vir aqui, te dar um abraço e dizer que Jesus te ama e que você é importante para Ele, que Ele tem uma obra na sua vida e que Ele quer transformar a sua história. Irmãos, eu estava compartilhando com o pastora Leila, esse jovem, mas ele chorava igual uma criança, ele chorava de soluçar, ele me abraçava e ele dizia assim: isso era tudo que eu precisava ouvir ainda este ano. E foi uma coisa muito bonita, e eu ministrei sobre a vida dele, e no final eu falei uma coisa para ele, que só quem é louco fala, mas eu falei: qualquer coisa eu estou de pastores novos mesmo, eles já mandam me internar logo e fica tudo certo. Eu olhei para ele e eu falei assim: vou dizer uma coisa para você, coisa horrível é cair nas mãos de um pastor. Falei: meu amigo, você está perdido. Falei: olha aqui para mim, você está perdido, eu vou orar por você 1, 2, 3 horas da manhã, eu vou anotar seu telefone, eu vou te mandar o WhatsApp, eu vou mandar oração para você, eu vou te acordar de madrugada para você ler a Bíblia, enquanto você não voltar para Jesus, eu não te largo. Ele me abraçou e falou assim, de novo, chorando, mas chorava igual uma criança, falou assim: eu sou filho de pastor. Eu anotei o telefone dele. Irmão, vou dizer uma coisa para vocês, Deus conhece meu coração, estou brincando não, falando sério. Eu só não trouxe ele aqui nessa noite porque ele estava mais para lá do que para cá. Senão ele tinha vindo comigo. Tinha, que eu me conheço. Eu falei para ele: eu vou orar por você, eu vou insistir pela sua vida. Eu não te largo enquanto você não voltar para Jesus. Este tem que ser o nosso sentimento em relação àqueles que estão caídos, àqueles que estão perdidos, àqueles que estão arrebentados, porque este era o sentimento que Jesus tinha para com a vida das pessoas. Jesus não estava se importando com o poço, se era o mais famoso, se era o menos famoso. Jesus não estava se importando se a água era fresca, se era gelada ou se era quente. Jesus estava se importando com a vida daquela mulher. Jesus, ele veio aqui nesta noite, não é por causa porque o templo é bonito, graças a Deus por isso, ventilador abençoado, está tudo uma bênção, som maravilhoso, mas não é por isso que Jesus está aqui nesta noite. Ele está aqui por causa da tua vida, Ele está aqui por causa da tua família, Ele está aqui por causa do teu filho, Ele está aqui por causa do teu marido, Ele está aqui porque ainda neste ano, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer virar esta página que você está vivendo. Deus está buscando intimidade com você, porque muitas vezes nós falamos: eu estou buscando intimidade com Deus. Esse jovem falou uma coisa para mim, ele disse assim: eu tento, domingo eu fui para a igreja, minha tia veio 9 horas da manhã e me levou para a igreja, mas eu não tenho forças para voltar. É neste momento, em que nós não temos força para buscá-lo,
Ele sempre vai ter força para nos resgatar. Ele sempre vai ter força para resgatar e levantar o caído. Quando nós não pudermos buscar intimidade com Ele, Ele busca intimidade conosco. Nós pobres, pecadores, desprezíveis, Ele, maravilhoso conselheiro. Na verdade nós falamos maravilhoso, vírgula, conselheiro, não, é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele sendo tudo isso, Ele nos busca, Ele entra na nossa casa, Ele entra na nossa vida, Ele entra no nosso carro. Nesses dias eu estou ouvindo, pastor, no meu carro, depois de uma palavra que o senhor ministrou lá na Penha, e aí o senhor falou sobre, não tem tempo, busca Deus no carro, liga o rádio, faz alguma coisa, chora, grita, faz algo. Eu falei, é verdade, estou ouvindo no meu carro, ouvindo louvores, orando a Deus, parecendo louco, chorando dentro do carro. E de repente um amigo meu, pastor, não tem o costume de me ligar de manhã, me ligou bem de manhãzinha, coloquei no Viva Voz, falei, fala. Ele falou, rapaz, eu estou orando pelo Pedro Henrique. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Aí ele falou, eu não estou brincando, não, eu estou orando por ele. Aí o Espírito falou ao meu coração, pergunta para ele, por que causa ele está orando? Aí eu perguntei, eu falei assim, posso te fazer uma pergunta? Por que causa específica? Você está orando geral ou tem uma causa específica? Ele falou assim, não, eu tenho uma causa específica, o Espírito Santo tem falado ao meu coração para orar pelo Pedro, para o Pedro falar. Queridos, com 2 anos e meio, Pedro recebeu um diagnóstico que ele é autista, e aí nós ficamos ali, coração, tudo, mas entendemos, 3 dias eu fiquei numa situação assim, orando, falando, meu Deus, e agora? O que vai ser do meu filho? Eu quero que o Senhor me dê, peço que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me dê graça para cuidar do meu filho da melhor forma possível, para poder ajudá-lo em todas as suas necessidades. E quem tem ou conhece alguém que está no espectro autista sabe que uma das maiores dificuldades é a fala, é o comprometimento da fala. E eu sem falar nada para esse meu amigo, eu orando a Deus, para Deus abrir, para Deus fazer com que ele tenha entendimento, que ele fale, que um milagre aconteça. Esse meu amigo me liga, tem intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus é diferente, anda diferente, fala diferente, se porta diferente, fala até um bom dia diferente. Está tudo bem? Está uma maravilha. Às vezes nem está, mas só que acredite, sabe em quem tem crido, sabe que não tem profundidades, não tem demônio, não tem morte, não tem desemprego, nada, não tem pandemia, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É por isso que nós somos alegres, é por isso que pode o mundo estar desabando lá fora, nós estamos dando glória aqui dentro, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E esse meu amigo pastor, intimidade com Deus, disse, eu estou orando, e é para o Pedro Henrique falar. Irmãos, pastor, na hora que ele falou isso, eu senti como se uma brisa, como se um vento, ele soprasse dentro do carro, e aí eu não aguentei, aí foi choro, foi lágrima, foi línguas estranhas, e o nome de Jesus sendo glorificado. Então quando você estiver triste, abatido no seu quarto, quando você estiver sendo humilhado, quando você estiver sendo desacreditado, quando alguém estiver falando de você aquilo que você não é, e você estiver ali no seu quarto triste, abatido, Deus chega, o Espírito Santo chega, Jesus chega, e Ele muda, Ele transforma, e Ele faz o que ninguém pode fazer. Nessa noite, eu já estou caminhando para o encerramento, mas eu digo a você uma coisa nessa noite. Talvez você entrou aqui, e não necessariamente você tenha forças. Talvez você não entrou aqui nessa noite tão forte, dizendo assim, não, essa é a minha noite, essa noite que eu vou arrebentar, eu vou para cima, eu vou orar, hoje eu vou sair daqui. Talvez você entrou aqui dizendo, Jesus, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da minha alma, da minha casa, da minha família. Jesus, eu estou sem forças, o ano está acabando, eu estou sem forças. É com você que Ele está falando nessa noite. Quando você não tiver forças de vir até mim, eu vou até você. Porque Jesus vai até essa mulher, diz, mulher, dá-me de beber. Mas Senhor, como é que sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus olha para ela e diz assim, mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo de beber, você me pediria, e eu te daria água da vida. A mulher é uma mulher inteligente, é uma mulher observadora, ela olha e ela diz, Senhor, mas peraí, onde é que tem essa água da vida? Como é que o Senhor pode arrumar essa água da vida? Porque eu estou percebendo que nem balde, nem cântaro, nem jarro, nem nada o Senhor tem nas mãos. E Jesus, Ele trava uma conversa com essa mulher.
uma conversa evangelística. Jesus, ele ama profundamente a alma desta mulher. Jesus está ali para trazer àquela mulher salvação. E depois que ele ministra o coração dela, ele diz assim: vai e chama o teu marido. Ela disse assim: Senhor, eu não tenho marido. Jesus olha para ela e disse assim: mulher, você disse muito bem, porque você já teve 5, e o que você tem agora, ele não é teu marido. Olha a vida desta mulher, olha a situação desta mulher. Seis relacionamentos fracassados, destruídos, que trouxe a esta mulher muito mais perdas do que ganhos, trouxe a essa mulher muito mais tristeza do que alegria. Mas Jesus chega, e quando ele chega, ele muda. Quando ele entra, ele transforma. Quando Jesus entra numa situação, é impossível esta situação permanecer a mesma. Queridos, eu encerro esta mensagem dizendo o seguinte: que Deus sabe onde está a minha dor, e Deus sabe onde está a tua dor. Quando o Pedro Henrique, ele recebeu o laudo definitivo do Hospital das Clínicas, dizendo assim, uma junta de médicos, dizendo assim: olha, ele tem autismo, muito provavelmente num grau, por hora, moderado, um grau leve, mas o diagnóstico está aqui nas mãos. Eu comecei a pesquisar, comecei a estudar acerca do autismo. E uma coisa que eu descobri é que o autista, 99,9% dos autistas, eles são solitários. O autista, ele, por si só, ele resolve ser solitário. Ele não tem muito problema para ele ser solitário. Se você chegar numa festa e você perceber um monte de crianças brincando, correndo, no pula-pula, mas se você perceber uma criança num canto, sozinha, brincando, feliz, descendo, subindo escada, na ITPA Penha, ele chegou achando que ele seria pastor, com 3 anos e meio, porque ele chegou nos primeiros cultos, ele já queria ir para o púlpito. Por quê? Por causa da escada. Então a gente segura ele, porque ele gosta, ele sobe e desce escada. Mas, quando ele foi diagnosticado, eu comecei a pesquisar, uma das coisas que quebrou o meu coração, foi saber, irmã Priscila, que o autista, ele é uma criança solitária. Muitas vezes ele não é compreendido. Muitas vezes outras crianças não entendem uma criança autista. E isso começou a quebrantar o meu coração. E eu comecei a fazer uma oração em secreto com Deus, que eu nunca compartilhei nem com a minha esposa. Eu comecei a orar, e eu comecei a dizer assim: Senhor, meu filho vai para a escola. E eu peço ao Senhor uma coisa, que o Senhor prepare uma criança, que seja amigo dele, que entenda ele, que caminhe com ele, que pegue na mão dele, que se porventura em algum momento der uma crise ali, nervosa, que esta criança entenda ele, que esta criança abrace ele, que principalmente esta criança seja amiga dele. Olha a oração de um pai desesperado, olha a oração de um pai com o coração arrebentado, olha a oração de um pai já prevendo uma situação que ainda não chegou. E aí eu descobri uma coisa, e eu encerro esta mensagem compartilhando com você. Um dos maiores temores do meu coração é que meu filho crescesse e fosse rejeitado na escola pelos amiguinhos. Um dos maiores temores do meu coração era que meu filho crescesse sem um amigo, sem alguém. E aí, neste tempo de pandemia, antes de começar o período escolar, que ele começa a estudar agora o ano que vem, eu descobri na prática uma coisa.
que está escrito na palavra, mas que nós lemos, nós somos ministrados, mas muitas vezes nós não entendemos. Porque teoria é uma coisa, prática é outra. E Jesus, Ele quer nos tirar de um tempo de teoria e quer nos levar para um tempo de prática. Jesus, Ele quer nos tirar de um tempo de acomodação, de um tempo em que nós olhamos e falamos, mas não é bem assim, igreja. Não, Jesus, Ele quer ter com você um tempo de intimidade, Ele quer estabelecer com você um tempo de prática. E aí, nesse tempo de pandemia, eu aprendi uma coisa. A Bíblia diz que, Provérbios, que há amigo que é mais chegado do que irmão. E eu descobri uma coisa, que Jesus Cristo, Ele é o amigo mais chegado do que irmão. Minha irmã, Ele é o amigo certo para as horas incertas. Ele é aquele que entra quando todos estão saindo. Uma vez eu assistindo o filme Brigada 49, e aí alguém perguntou para o tenente dos bombeiros, falou assim, o que é ser um bombeiro? Resuma para mim. Ele disse assim, ser bombeiro é querer correr para um lugar pegando fogo, quando todos estão correndo para fora. É querer entrar no lugar quando todos estão saindo. E eu tenho aprendido na prática isto, que há amigo mais chegado do que irmão, e este amigo é Jesus Cristo. E eu te provo como. Eu bobo, eu orando, eu dizendo, Senhor, prepara para o meu filho um amiguinho, prepara alguém que entenda ele, alguém que conheça ele, e Jesus olhando lá dos altos céus, dizendo assim, eu já preparei, eu já cheguei, eu já fui. Quando você com a sua preocupação de pai está orando, é louvável, isso é bonito, você está preocupado, mas enquanto você está querendo sair da situação, eu já entrei na situação. Querido, nesta noite Deus te trouxe aqui neste lugar, para te dizer que Ele seca dos teus olhos toda lágrima. Você que entrou chorando nesta noite, vai sair sorrindo, porque quando você pensa que ninguém entrou, Jesus já entrou, Ele já chegou, Ele já mudou e Ele já transformou. Aí no período de pandemia, eu encerro aqui dizendo, quando foi que eu descobri que Jesus, Ele é um amigo mais chegado do que irmão, que Ele chega quando todos estão saindo, porque nesse período de pandemia eu estou observando o meu filho, ele tem 3 anos e alguma coisa, e ele está em casa, e ele pega o meu celular, ele pega o celular da mãe, e ele é inteligente, ele mexe, ele pula a comercial, e aí, pastora Leila, eu estou só observando, porque eu não sou bobo, eu só tenho cara de bobo, mas eu não sou, eu fico observando. Aí, um dia eu estou lá no sofá, todo jogado lá, desanimado, meu time perdeu, eu estou lá triste, abatido, aí, daqui a pouco eu presto atenção, pastor, o meu filho lá, ouvindo 3 palavrinhas, falando sobre arrebatamento, falando sobre Noé, falando sobre, e me evangelizando a casa. Aí um dia eu perguntei para minha esposa, cara, mas quem que ensina essas coisas para ele? Porque ele é uma criança, ele tem 3 anos. O cara falou, eu não sei. Aí um dia, o tempo vai passando e eu estou vendo ele lá, só 3 palavrinhas, só música de crente, só música de arrebatamento, só falando coisas do céu. Meu filho com 3 anos, autista, mas ligado nas coisas do céu. E aí quando foi que eu percebi que Jesus já tinha entrado, que Jesus já tinha se apresentado como o melhor amigo dele? Quando eu percebi, meu filho tem uma dificuldade motora, uma dificuldade de fala, melhor dizendo, ele anda, ele corre o dia inteiro, ele vai para a piscina, ele é uma bênção, mas ele não falava nada. E aí um dia do nada, eu estou lá no meu bendito sofá, e aí ele está lá ouvindo as musiquinhas dele, e daqui a pouco ele solta um amém. Eu olhei e falei, opa, que negócio é esse? Amém? Mas isso é palavra de crente, isso é voz de crente. Aí falei para minha esposa, falei, cara, ele está falando amém. Ela falou, mas ele sempre fala. Falei, opa, irmão, quer mais uma? Eu estou lá. Aí eu já comecei a ficar com a antena ligada. Falei, peraí, alguma coisa tem de especial no meu filho, alguma coisa acontece. Por que ele só põe música de crente? Por que ele só põe 3 palavrinhas? Ele sozinho vai lá e ele mexe. É uma coisa incrível, não dá para explicar. Um dia eu falei para minha esposa, é playlist isso? Porque eu sou pouco tecnológico. Eu falei, pastor Cid, eu sou daqueles. Põe no GPS, estou duvidando que o GPS vai me trazer aqui na porta. Só acredito quando eu vejo a igreja. Mas eu falei, cara, que isso, é playlist? Não, ele põe, ele gosta, é o que ele... Aí nesses dias, ele começa a cantar as musiquinhas lá, do jeito dele. Aí minha esposa já começa a gravar e pôr no blog dele. Irmão, minha irmã, a senhora acredita se a senhora quiser, mas sabe,
qual foi uma das primeiras palavras que meu filho aprendeu a falar? Não foi mamãe, não foi papai e não foi vovô. Um dia eu estou lá, e ele está com o celular, e ele tem o canto dele ali, é específico, ele está ali no canto dele. De repente, eu ouço uma voz assim: Cissus, Cissus. Eu falei: mas como é que é? Aí eu chamei minha esposa e falei: Carla, corre lá ver. Ele está chamando o nome de Jesus. Nem aprendeu a falar pai, nem aprendeu a falar mãe, mas já está glorificando a Deus, está chamando o nome de Jesus. Querido, deixa eu perguntar uma coisa para você nesta noite. Você veio neste lugar quebrado, abatido, ferido, mas eu quero te convidar nesta noite a clamar o nome de quem pode resolver, de quem entra, de quem faz, de quem muda, de quem transforma. É o nome de Jesus. Tem momentos que não adianta clamar: pai, mãe, me ajuda, não sei quem me ajuda, governo me ajuda. É Jesus que entra, é Jesus que muda, é Jesus que transforma, e é o nome dele que tem que ser glorificado na minha e na tua vida. Sabe o que eu aprendi na prática? Que Jesus, ele é o amigo do órfão, ele é o amigo do necessitado, ele é o amigo da viúva, e ele é o amigo do autista. Ele é o amigo certo para as horas incertas. Quantos entraram aqui nesta noite dizendo: Senhor, eu estou triste, eu estou abatido, eu preciso de um abraço, e essa pandemia nem isso me permite. Nesta noite Jesus te achou, nesta noite Jesus te encontrou, e nesta noite Ele está te abraçando, porque Ele é o amigo mais chegado do que irmão. Quantos acreditam nisso? Levanta sua mão para o céu e dá glória ao nome de Jesus. Tu és meu Deus, Tu és meu Deus, sempre está presente. Pois o meu Deus, Ele não me deixa só, sempre está presente. Vamos cantar do início, diga. Mesmo eu longe, sei que perto estás. Mesmo sendo invisível, sei que estás presente. Mesmo quando tudo se esvai, sim, eu sei que não estará ausente em meu coração. Tu és meu Deus, Tu és meu Deus, sempre está presente. Pois o meu Deus não me deixa só, sempre está presente. Será que nós podemos cantar mais uma vez? Diga: Tu